Olá família, que bom estar aqui com você no nosso estudo de GDC, o último estudo da nossa quaresma, 40 dias no Evangelho de Mateus. Que especial que foi esse tempo, não é? Eu tenho certeza que você viveu algo novo, algum milagre, com certeza uma proximidade ainda maior com aquilo que Jesus está fazendo na sua vida e na nossa igreja também. E nessa semana, nesse estudo, a gente vai falar sobre o poder da ressurreição e a bênção do envio de Jesus. Vai ser muito especial. Antes disso, eu queria lembrar com você do nosso devocional, As Palavras de Jesus. Tudo sempre tão conectado. E nesse dia 10 de abril, o texto é de Marcos 10, 45, que fala: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu não sei se você acompanhou, pense que sim, o Alto de Páscoa, belíssimo, foi tão impactante na nossa vida. E o tempo todo a gente vê Jesus servindo as pessoas. Ele servia fazendo milagres, ele servia lavando os pés dos discípulos, ele nos serviu do início ao fim da sua vida. E é isso que ele deixa para nós. Nós também devemos ser aqueles que servimos as pessoas que estão próximas a gente. Tem um texto, uma frase aqui do nosso pastor, nosso pai espiritual, dizendo: quanto temos servido ao próximo é um dos maiores indicadores da nossa espiritualidade e da nossa maturidade. Então, que seja de fato o desejo do nosso coração de a gente servir uns aos outros com aquilo que a gente tem, não é? Cada um tem um pouco e a gente pode fazer muito com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Vamos para o nosso estudo então? A bênção do envio. Que lindo é a gente pensar em como Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele compartilhou daquilo que deveria ser feito com a gente. Na cena do Alto de Páscoa, essa cena tão marcante que foi a ressurreição de Jesus, Jesus subindo aos ares, ele fala justamente isso, né? Que ele estava nos entregando então, compartilhando de autoridade para que a gente vivesse isso. O nosso texto-chave está aqui em Mateus 28, do 18 ao 20, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Na nossa vida a gente enfrenta muitas dificuldades, não é? São dores, situações, frustrações, mas se a nossa vida tivesse pautada nas nossas experiências, não teria motivo de a gente continuar. Porém, a nossa vida não está pautada nisso que nós vivemos. Nossa vida, ela está firmada na esperança que nós temos em Jesus e é por isso que a gente continua. A palavra final é a dele sobre a nossa vida e faz sentido porque nós caminhamos com ele. Jesus, ele foi crucificado naquela sexta-feira, um dia de tanta dor, vem o sábado, um dia de silêncio. E então no domingo a gente celebra o quê? A gente celebrou justamente nesse último domingo a ressurreição de Jesus. É a esperança que chegou, a vida que chegou até nós. Nós não ficamos no Jesus crucificado. A nossa verdade é que Jesus está vivo e ele mora em nós. E o poder da ressurreição, ele transforma quem nós somos. Nós nunca mais somos os mesmos quando nós entendemos que Jesus ressuscitou e ele traz essa vida para nós. Então faz todo sentido e nós vamos compartilhar então dessa mensagem, né? Nós não estamos pregando um Cristo morto, nós pregamos um Cristo vivo. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a nossa maior notícia para as pessoas, não é? Então nós queremos compartilhar dessa verdade. E por meio da bênção do envio de Jesus, então, nós temos que entender em primeiro lugar que nós estamos abençoados sob sua autoridade. Eu e você não vamos sozinho. Mateus 28, 18, Jesus falou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade ele compartilhou com a gente. Então, quando nós vamos fazer discípulos, quando nós vamos compartilhar de Jesus, a gente não está fazendo isso na força do nosso braço. Nós não estamos fazendo isso sozinhos. Nós estamos fazendo debaixo de um comissionamento e da autoridade do próprio Jesus, que está compartilhando com a nossa vida. A nossa dimensão de vida hoje é completamente diferente. Nós temos um novo estilo de vida, uma nova santidade, pureza. A nossa identidade tem a ver com a identidade que Jesus é em nós. Então isso nos faz
continuar, prosseguir e poder compartilhar. Nós também entendemos que nós estamos abençoados para ir e fazer discípulos da cidade para as nações. É isso que a gente fala sempre aqui. Começa por aqui. Então, ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Se uma pessoa perguntar qual é a razão da nossa esperança, nós precisamos ter isso na ponta da língua. Jesus é a razão da minha esperança. E a gente começa, então, a partir da nossa casa, a falar sobre a vida de Jesus e a fazermos discípulos. Não adianta de nada a gente pensar que a gente vai fazer discípulo do outro lado do mundo, se dentro da nossa casa nós não temos discípulos. Se no nosso ambiente de trabalho, se nos nossos relacionamentos de amizade a gente não vive isso. Então, nosso primeiro chamado é para sermos discípulos aqui e fazermos discípulos a partir de onde nós estamos, né? Nós não podemos fazer tudo, mas nós podemos fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer hoje para evangelizar, para levar esperança para alguém? Então, você com certeza tem algo que você pode fazer hoje e nós vamos continuar. Nós vamos plantar igrejas no nosso Brasil e nesse mundo, porque esse é o nosso coração. Nós queremos alcançar todas as pessoas para Jesus. Em terceiro lugar, somos todos abençoados pelas palavras de Jesus. E como, né? Mateus 28:19 diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E em Lucas 21:33 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nós não seguimos uma filosofia, um dogma, um pensamento aleatório, filosófico, mas nós seguimos a Jesus e a sua palavra. E isso é tão rico, nós somos o povo da obediência. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para o Evangelho e nós dizemos, é isso que eu vou seguir. Então, as palavras de Jesus, elas não passam, elas não são temporárias, não, é a razão da nossa fé, é aquilo que vai nos fazer continuar. E essa é a verdade que nós temos para também sermos enviados, então, para fazermos discípulos. E em quarto lugar, nós temos a bênção do selo do Espírito Santo. No último verso ele diz, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe, Jesus nunca disse que seria fácil. Às vezes a gente olha para tudo que a gente está vivendo e a gente pode querer dar isso como uma desculpa, como uma justificativa. Eu não vou fazer discípulos, eu não vou compartilhar com ninguém, a minha vida está muito difícil. E ele sabe que às vezes é difícil. O que a promessa dele é que ele estaria com a gente todos os dias. Não que ia ser fácil, mas porque a gente tem a presença dele na nossa vida, a gente pode seguir. A gente pode levar isso para outras pessoas. A gente pode chamar outros para viver isso. Sabe, a responsabilidade do resultado não é nossa, é dele. Então, tudo que Jesus pede para a gente é que a gente compartilhe da palavra dele. Que a gente compartilhe do poder da ressurreição com outras pessoas que também precisam dessa esperança. Mas o resultado, o que essa pessoa vai fazer com a mensagem, é obra do Espírito Santo, não nossa. Então a gente descansa nessa verdade. E somos filhos de Deus, então o medo ele não tem mais espaço no nosso coração. A gente não precisa viver com medo, nós podemos viver na liberdade que Cristo nos entregou, não é? E com essa verdade de que a gente foi chamado para uma vida abundante, para compartilhar do seu amor. Mateus 28:10 diz que Jesus falou assim, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galileia e lá eles me verão. Nosso chamado é para transformarmos pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Essa é a missão da nossa igreja. E essa é a missão que nós temos como discípulos de Cristo. Jesus ele enfatiza que não tenham medo, mas vão lá e chamem mais alguém. Então nós fomos chamados para isso, né? Para alcançarmos as pessoas, para andarmos em obediência à palavra. E assim, então, a gente vai desfrutando dessa presença de Jesus. E a presença de Jesus, o poder da ressurreição em nós, vai nos abençoar no envio. A gente vai poder ir, a gente vai poder falar, a gente vai compartilhar do amor sem medo, sem receio, porque na verdade Ele está ali, né? Todos os dias até o fim dos tempos, Jesus vai estar junto com a gente para que a gente cumpra essa missão tão linda que Ele nos entregou.
Discípulos fazem discípulos. Esse é o nosso chamado, isso é o que Jesus nos orienta e é isso que eu e você vamos fazer juntos, amém? Como igreja, cada um com o seu chamado pessoal que Jesus nos entregou. Então, fica aqui essa palavra para você, esse estudo tão lindo, que você vive essa semana debaixo dessa verdade. Existe o poder da ressurreição operando na sua vida. E por conta disso, você está abençoado por Jesus para ir e fazer discípulos, para ir e abençoar outras pessoas, até que cada um seja alcançado por Jesus. Deus abençoe sua vida e até logo.